Saudamos as irmãs, saudamos a cada participante aqui do nosso culto. Já tivemos às 8 horas reunião de oração, um pouco antes, 7 às 8, tivemos nosso programa de rádio, na Rádio Bandeirantes. Nos alegramos por nos encontrarmos todos nesta manhã aqui. Vai participar a banda dos adolescentes, que vai sair logo após a participação deles, porque eles têm escola bíblica dominical e não abrem mão da escola bíblica dominical. Domingo passado também retomamos a classe dos jovens, todas cheias, muito bom. Também a EBD, né? Assim como nós dizemos, a EBD dos jovens, os adolescentes também sempre lotada, tem sido experiências muito boas. E o grande desafio de cada um de nós, não só deles, mas em qualquer idade, colocar em prática aquilo que nós lemos na Palavra de Deus. Eu estou lendo, ontem eu li o livro de Crônicas, segundo Crônicas, porque eu estou lendo adiantado da programação dos irmãos, porque eu tenho que escrever o Diário do Crescimento Cristão, e muito forte a ideia de que o conhecimento não é suficiente. Isto é, os reis, até mesmo profetas e parte do povo conheciam as Escrituras. No caso, a lei, o Pentateuco, e erravam exatamente naquilo que as Escrituras eram mais claras. Por exemplo, a lei diz que não se deve fazer nenhuma imagem de escultura ou poste ídolo. No entanto, a cada vez que o povo pecava, a primeira coisa que fazia eram esculturas com imagem em cima, os chamados postes ídolos, que eu expliquei hoje no rádio o que eram, por exemplo. Mas sabiam que não podiam fazer. E ontem estava lendo a história de Salomão, e Salomão, contra todos os mandamentos, ferindo vários deles, casou com uma mulher egípcia, uma princesa egípcia. Ela era estrangeira e era egípcia. Duas coisas proibidas. E o Egito era proibido porque o Egito significava voltar ao passado. Ele se casou com uma. É interessante que ela veio então lá de Gezer e veio para Jerusalém. E Salomão disse que ia fazer um palácio para ela, e fez, porque ela não podia estar nos lugares onde estivera a arca do Senhor. Ou seja, ele sabia que ela era impura para ele, no contexto próprio da época. Assim mesmo se casou com ela. Como não podia que ela morasse nos lugares por onde a arca tinha passado, ele fez um palácio para ela, mas sabia que estava errado. Quer dizer, esse é um padrão que é também conosco, né? Sabemos que está errado, mas praticamos. Por isso que é muito bom a gente estudar a Bíblia e pedir a Deus que nos ajude a segui-la, porque, como várias vezes se repete, obedecer os mandamentos é bom para nós. E esses versículos sempre apresentam a seguinte explicação: primeiro, eu sou o Senhor, sejam santos. Segunda, vocês vão viver bem na terra que o Senhor teu Deus está dando a vocês. Ou seja, vão ter vida feliz quando nós obedecemos aos mandamentos. Com este convite, com essa síntese, esperamos que todos possam ter nesta manhã um tempo de aprendizagem, um tempo de crescimento. Vou terminar hoje, no dia de hoje, se Deus quiser, a série sobre lei e graça,
E no culto das 5h30, nós vamos abrir espaço para perguntas. Como responder alguns temas como domingo, carnes, festas, bem diretamente. E aí, sem dúvida alguma, quem tem alguma colocação a fazer ou pergunta a fazer, o culto das 5h30 nós teremos essa possibilidade. Nos demais, não teremos. Então, se você tem ainda perguntas a fazer sobre isso, vou ler, inclusive, a explicação dos adventistas sobre o sábado, como é que eles encaram o assunto, para a gente poder discutir e também debater, e assim encerramos, com a graça de Deus, essa série, que espero esteja sendo de esclarecimento para os irmãos, para nos ajudar a ler o Antigo Testamento, como eu disse, a amar o Antigo Testamento. Pergunto se temos conosco nesta manhã alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo, alguém, né? Já que casamento pressupõe 2 depois os que vêm, né? Quantos aninhos? 39. São jovens assim, só 39 anos de vida conjugal? 39 anos de vida conjugal. Parabéns, Fábio. Sérgio. Não é Nelson, né? Nelson é aquele dali, né? Isso. Tem que fazer um esforço. Quando você aprende uma coisa errada, você tem que fazer um esforço. Mãe Ovécio, a data é muito especial. Por que, Mãe Ovécio? Dá o microfone aqui, por favor, Marcos. Obrigado. Obrigado. Então, hoje é o quê? Aniversário de quê? 85 anos de idade. 85 anos de idade. E de vida cristã. E de vida cristã. Mas espera aí, explica isso. Não, porque eu, na década de 30, conhecia de cor todos os corinhos e hinos infantis da época. Todos, né? E só há 72 anos que eu fui batizado, na mesma... Ele já vinha no ventre da mãe, já nasceu crente esse. Mas ficou firme, isso que é o mais importante, né? Graças a Deus. Nascer num lar evangélico é muito bom, mas permanecer é melhor ainda. Amém. Né? Parabéns. Obrigado. Não só ao irmão, mas a todos os demais. Vilma, parabéns também. Continue, por favor, aí. Eu pergunto se há entre nós alguém que pela primeira vez vem ao nosso culto. Se você é a primeira vez que vem estar conosco, fique em pé também, para receber o nosso abraço. Alguém pela primeira vez? Bom, então todos já são itacurucenses, ou quase. Vamos nos colocar em pé, vamos então orar neste instante, dando graças a Deus por essas vidas aqui, cada um com a sua história de vida, sua vida biológica, a sua vida conjugal, a sua vida espiritual. Pai nosso, obrigado mais uma vez, te damos por esta manhã nas nossas vidas, na qual o Senhor renova em cada um de nós o dom da existência. E renovas também em nós a possibilidade de nos encontrarmos nesta casa, a tua casa, casa de oração, casa em que nos reunimos, casa em que nós te servimos, casa em que nós te adoramos. E, sobretudo, Senhor, nos alegramos com esses irmãos que hoje podem celebrar como um dia especial mais um ano em suas vidas conjugais, suas vidas biológicas, suas vidas espirituais. E nós, então, juntamente com eles, te damos graças, porque o Senhor é bom, e o Senhor manifesta essa tua bondade nas vidas deles, e por extensão, nas nossas vidas. É a nossa gratidão ao te oferecermos esse culto, que nós então, essas palavras registramos em nome de Jesus. Pode vir então aqui, dar um abraço em cada um, perguntar o nome, não é? Mais uma vez, Fábio, mais uma vez. Hélida, parabéns. Parabéns, Nelson.
Vilma. Ó, vai receber o abraço mais antigo aqui da igreja. Bom dia, meus irmãos, Deus a todos abençoe, neste que é o dia que nós separamos para louvá-lo, e Ele mesmo também separou para esse dia para que nós pudéssemos louvá-lo. Antes de começarmos a ler este pensamento, esta assertiva de George Miller, eu queria que você olhasse para o seu lado e cumprimentasse a pessoa que aí está. Fique à vontade para transitar de um lado para o outro. Diga bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Este é um tempo de koinonia. Se nos aplicarmos a conhecermos um irmão por mês, no final do ano serão 12. Mas nós podemos conhecer muito mais do que um por mês, né? Eu digo conhecer o nome, o que faz, onde trabalha, quais são os seus gostos prediletos, qual time que torce, e por aí vai. Acho que é importante isso, sabermos com quem estamos louvando ao Senhor do nosso lado. Vamos ler juntos então esse pensamento de George Miller, meus irmãos. Podemos ler em pé e em seguida vamos celebrar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno do nosso louvor. Vamos ler então? Digo com toda clareza possível: quer dizer, não era só dedicar-se à leitura da palavra de Deus, mas, sobretudo, meditar nela. Nesse tempo, então, louvemos ao Senhor, nós cristãos, alegres, com vozes altas e com o coração transbordante de alegria. Aleluia.
Diz assim o texto bíblico: amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Hosana, eu vejo o Rei da Glória. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar, a sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Vamos declarar todos juntos. Hosana, Hosana. Hosana
nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor limpa os nossos corações e o Senhor o faz quando nós pedimos perdão e confessamos os nossos pecados. E esse é o nosso propósito, Senhor, que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Teu Espírito nos confronte sempre com aquilo que é a verdade absoluta, que Jesus Cristo é santo e nos pede também a todos santidade. Ó Deus, que o nosso louvor seja suave aos Teus ouvidos e que o Teu Espírito nos motive a um louvor cada vez mais sincero e uma vida cada vez mais eficaz nesse mundo em que vivemos, um mundo tão carente de verdades. E nós temos a verdade para oferecer, que é Jesus Cristo. Continua conosco, Senhor, aceita o nosso louvor, fala, continua falando a cada coração aqui e também aos nossos irmãos que prestam-te um culto assistindo a este pela internet, que todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. Continua conosco, sim, é o nosso desejo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Oh,
Enquanto você se prepara para, quem sabe pela segunda vez no ano, trazer seu dízimo, sua oferta, quero trazer algumas recordações, algumas informações novas para os irmãos. A primeira é dar uma notícia a você que você não sabe. Você tem 78 anos de idade, sabia? Essa é a sua idade. Vocês podem ir para a escola bíblica. Tem mais uma música ainda, né? Então daqui a pouco, né? Porque é a idade da sua igreja. Dia 21 próximo, então, sexta-feira, 21 de fevereiro, a nossa igreja completa 78 anos. Vamos celebrar essa data com cultos na sexta, no sábado e no domingo. E decidimos fazer uma celebração bastante musicada. Na sexta-feira estará conosco sempre uma dupla, no caso aqui, uma tripla de coros. Na sexta-feira vamos ter o coro masculino da primeira igreja do Rio de Janeiro, junto com o coro masculino da nossa igreja. Sexta-feira, 7h30, dia 21, dia do nosso aniversário, teremos 2 coros presentes. Coro masculino da primeira do Rio e da nossa igreja. Sábado, também às 7h30, teremos 3 coros. O coro Arthur Lakshevitz, da Igreja Batista Barão da Taquara, o coro Novo Canto e o coro da igreja. Os 3 coros vão participar do culto no sábado. No domingo, pela manhã, nós teremos 3 coros. Esse, como é que chama esse coro aqui? Esse, obrigado pela ajuda. O coro Cálamo, da Memorial da Tijuca, e o coro Cantares, nos cultos da manhã de domingo. E nos cultos da noite, teremos o coro de adolescentes da primeira Igreja Batista de Niterói e o coro de adolescentes da Igreja Batista Curuçá. Portanto, cultos muito festivos. Na sexta e no sábado, o pregador será o pastor Carlos Novaes. Já esteve conosco aqui quando fizemos os 7 cultos do Apocalipse. Então, nós o convidamos, ele recebeu com satisfação, estará conosco aqui na sexta e no sábado. E no domingo, nós teremos os missionários da igreja pregando. Em cada culto, um dos nossos missionários, pastor Davi, pastor Newton, nossa missionária Regina Borges de Paula, e mais um que eu esqueci agora. Então, são esses os nossos pregadores e coros nos dias, vou repetir a data, 21, 22 e 23. Sexta e sábado, às 7h30 da noite. Então, você pode vir e, obviamente, trazer as pessoas que você puder arrebanhar para cultuarem conosco. Segunda coisa, no meu coração, a minha visão, as obras do novo templo da igreja começaram ontem. Ontem, de manhãzinha, a retroescavadeira que nós contratamos, auxiliados gratuitamente para nós pelo membro da nossa igreja, o engenheiro Amaro e sua equipe de trabalho, que gratuitamente ofereceu esse serviço. Esse terreno onde vai ser o templo foi preparado para servir como estacionamento por alguns meses, mas já visando o conjunto de que vamos fazer ali. A próxima etapa será a derrubada do anexo, para que então se possam fazer
as fundações. Estamos nesta caminhada e ontem para mim foi um dia muito, muito feliz. Até brinquei, subi na reta escavadeira, tirei uma foto operando a máquina, né? E quase dispensei o operador. Pode ir embora que você me ensinou a fazer. É uma máquina que tem, o operador fica de frente, depois ele vira para trás, depois ele fica dos lados, ela é de quatro pontos ela pode fazer. Um trabalho que duraria talvez 5 ou 6 dias. Ela fez em algumas horas. Agora ainda vamos complementar lá o trabalho. E hoje você pode, ao passar, você vai verificar que estamos trocando a parte externa da divisória com o Colégio Batista. Estamos colocando chamadas placas cartonadas ou drywall, como alguns preferem, para que fique mais bonito do lado de lá. Então eu queria deixar registrado isso para os irmãos, porque aquela pergunta que alguns faziam sobre o tempo, quero dizer então que nós já começamos. Estamos ainda aguardando a licença da prefeitura, que já fez 17 exigências. Todas foram cumpridas. Coisas muito simples. Onde está a frente, leia-se fundo, coisas assim. Aqui faltou Barão do Corumbá 10, 49, esse tipo de exigência. Já vencemos todas elas. E ainda virão outras. Por isso que é um processo demorado. Mas eu gostaria muito que os irmãos orassem sobre isso. Temos um grupo de trabalho da igreja envolvido nisso, atuando nisso. Temos já um irmão que coordena esse trabalho, estamos avançando. Não falamos de datas ainda, porque nós dependemos da prefeitura. Vamos começar a obra, de fato, no dia tal, sem termos a licença e o projeto aprovado pela prefeitura. Por essa razão que nós parece que estamos guardando informação, mas não podemos falar aquelas coisas que nós temos total segurança sobre elas. Quanto ao estacionamento, ele ainda é feito nos moldes atuais, e assim será. Quem quiser parar aqui, pode parar, entrando então pela Praça Barão de Corumbá, saindo pela Praça Barão de Corumbá. Entrando pela Rua José Higino e saindo pela Rua José Higino. A próxima etapa será fazer uma divisória no pátio para os carros que entrarem pela Praça Barão de Corumbá, poderem entrar e estacionar no nosso terreno. E, igual modo, sair também pela praça. Sem acesso pela Rua Conde Bonfim. Assim será. Desculpe, pela Rua José Higino. Por enquanto, é como está, 2 acessos. Depois teremos apenas um acesso. E faremos um acesso de pedestres pela José Higino. De tal modo que nós fiquemos completamente isolados do Colégio Batista. A razão é muito simples. Eles precisam de segurança. E não é conveniente que pessoas, dizendo que vêm para a igreja, venham fazer outras coisas nas dependências do colégio. Esta é a razão desta separação, que eu creio que é bom para eles, mas também é bom para nós. Depois, então, nós vamos comunicar aos irmãos as próximas etapas. Então, é nesse tempo que estamos. Na página 5 do nosso boletim, você tem informações sobre o reinício das atividades de nossa MCA, Mulher Cristã em Ação, na próxima quinta-feira, com uma palestra pelo pastor Zé Maurício. Você tem uma notícia também sobre as inscrições que hoje se encerram para a visita guiada ao Maracanã, com almoço à Praia Vermelha. Você que não está na terceira idade, pede uma licencinha para a Margarete. Fica em pé, Margarete. Isso. Vê se você também pode ir, vê se ela deixa você ir. É um lindo passeio, essa visita guiada ao Maracanã. Se puder, eu também vou, porque eu vi as reportagens, muito interessante como ficou o novo Maracanã, com a memória também do velho Maracanã. Então você hoje
faz a sua inscrição. E colocamos uma foto também da EBD dos jovens, de uma das classes, cheia. Isso é uma boa notícia. Também os adolescentes fizeram a sua reunião na sexta-feira passada. Tinha mais de 80 adolescentes também participando do culto. Damos graças a Deus por todos esses movimentos e ações das pessoas da nossa igreja em diferentes cidades. Então agora, você, assim motivado, poderá trazer então o seu dízimo e a sua oferta. Os irmãos estão com as salvas, continuem um pouquinho aí, porque vamos agradecer agora a Deus através dessa música. Deus é amor. Vamos exaltar a este Deus que é puro amor, falando dessa graça que Ele demonstra a cada um de nós. Logo após então a música coral, os irmãos podem, por favor, levar então as salvas.
irmãos então podem então levar essas salvas. Cantamos acompanhando o coro Otília Galvão sobre o amor, que nos remete à graça. Graça é esta posição que Deus tem para nos abençoar, para conceder a nós o que nós precisamos, seja a graça que nos salva, seja a graça que nos liberta, às vezes de um vício, de um mau hábito, dos nossos traumas, seja a graça que nos cura de nossas enfermidades físicas ou emocionais, seja a graça que restaura os nossos relacionamentos em quaisquer níveis. A graça é aquilo que Deus faz de modo prático por nós. A graça é o amor de Deus em ação. Vamos cantar agora junto com a banda essa música de Luciano Manhães e Tarcísio Barbosa, que nos fala exatamente sobre a verdade desta oferta de Deus para cada um de nós. Enquanto nós estivermos cantando, você poderá se ajoelhar, caso queira, ficar em pé, se assim deseja, vir aqui estar ao meu lado, se assim você preferir. A irmã Maria Glaucia Magalhães virá aqui e juntamente comigo vai então orar por você, suplicando uma vez mais de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, a graça dele. Que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu.
sustenta minha vida. O teu sangue tem acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Querido Deus e nosso Pai, este cântico já diz muito daquilo que vai no nosso coração. A tua graça, Senhor, é tudo o que precisamos, é tudo que vai do nosso coração para o teu coração, Senhor. Obrigada porque ela tem nos sustentado, tem nos revigorado. Senhor, nós te queremos colocar aqui todos os pedidos daqueles que estão em pé, ajoelhados ou mesmo assentados. Tu vê cada coração, Senhor, tu cada necessidade. Venha, ó Deus, no encontro a essas orações, a esses pedidos, ó Deus. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão sofrendo dores, enfermidades, ó Deus, muitas vezes sem um diagnóstico correto. Aqueles, Senhor, que estão precisando de consolo, de conforto, que estão no leito de dor, ó Deus, há tanto tempo, Senhor, que Tu esteja ali também oferecendo o Teu conforto, que eles sintam esta graça, que eles sintam o Teu amor, o Teu amparo, Pai. Nós queremos Te pedir por aqueles que estão sofrendo depressões, aflições da alma, do espírito, ó Deus, que Tu também visite a este, ó Deus, com Teu poder, com a Tua cura, com a Tua libertação, Pai, que estão com dificuldades, com emprego, com dinheiro, com finanças, aqueles que estão com seus relacionamentos quebrados, ó Pai, que Tu possas unir famílias que estão sendo destroçadas, desunidas, ó Pai, que Tu cura, ó Deus, que Tu una, que Tu reconcilie, ó Deus, coloca no coração, mude os corações, as mentes, ó Pai, toque no coração das famílias, dos filhos, dos pais, ó Deus, que haja amor, que haja compreensão, tolerância. Nós Te pedimos, ó Deus, pelo Teu povo aqui reunido, dá a Tua graça, ó Deus, continuamente em nossas vidas. Nós pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos hoje então, meus caros irmãos, possivelmente alguns não estiveram presentes em todos os cultos em que pregamos sobre o assunto Lei e Graça, ao final penúltimo dessa série. Vamos terminar hoje então na parte da tarde e da noite. Nosso intuito foi esclarecer essa relação tão, às vezes, difícil para nós, entre lei e graça, entre mérito e graça, entre obediência e bênção, porque nem sempre essas coisas são muito claras para nós. Nós somos leitores e leitoras da Bíblia. E é nisto que temos que investir a nossa vida. Mais uma vez disse e repito, que a leitura da Bíblia nos deixa fortes. Não é para lermos correndo a Bíblia, para nos fortalecermos quando enfrentamos uma dificuldade. Vai servir pouco, não haverá tempo. Mas a Bíblia é para antes da aflição, para compreendermos a aflição, para alcançarmos a natureza do amor de Deus. Só fazemos isto lendo a Bíblia. E aqui, meus irmãos, nós enfrentamos duas grandes dificuldades
quando eu falo nós, eu estou dizendo nós, estou me incluindo, todos estamos incluídos nisto. A primeira é que nós ouvimos um discurso nas músicas que escutamos, nos programas que vemos, nos shows dos quais nós participamos, nas conversas que entabulamos no ônibus, no metrô, na fila do banco. Nós ouvimos um discurso contra a graça. O discurso é o discurso do mérito, é o discurso da lei, é o discurso da justiça. Vamos colocar nesses termos. Na Bíblia encontramos, no Antigo Testamento, um reforço a esse discurso. Se nós não lermos o Antigo, comparando-o com o Novo e entendendo como um conjunto da palavra de Deus, devemos ter em mente que a lei, isto é, o conjunto de regras que ali se encontram, são universais. E a linguagem com que essas regras foi apresentada respeita a cultura e a época em que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento. Mas o mesmo se aplica ao Novo Testamento. As palavras, as expressões que temos no Novo Testamento também respeitam a época e a cultura daquela época. A cultura daquela época. Respeitam a cultura e as condições daquela época, me corrigindo. A razão é muito simples. Os primeiros leitores não entenderiam nada se fosse em outra linguagem. Recentemente alguém fez uma crítica à Bíblia dizendo o seguinte: se Deus quis se revelar ao homem, por que não foi tão claro e fala por parábolas, por exemplo? Se eu pudesse dizer a essa pessoa, eu diria o seguinte: olha, a linguagem humana é feita de música, e a música não tem um sentido único, é cheio de figuras de linguagem, de metáforas. A linguagem humana é muito rica, e a linguagem de Deus, então, na Bíblia é igualmente rica, com números, histórias, orações, regras. Mas, se nós pararmos para ler o que ali está, nós vamos compreender. Ao mesmo tempo em que aqueles primeiros leitores compreenderam. Por que o Apocalipse é tão difícil? Sim, para aqueles primeiros leitores, foi fácil. Porque eles entendiam os códigos ali presentes, mas não se podia escrever em outra linguagem que não fosse aquela. Porque quem fosse preso com um livro daquele, e a Bíblia não circulava inteira, era pedaços, páginas, ou às vezes um livro inteiro, seria preso, se com clareza fosse dito que Roma era uma besta, que o imperador era um anticristo, cadeia e morte. Então tem que se colocar 666, em vez de falar Roma, falar Babilônia. Isso nos coloca, evidentemente, uma dificuldade adicional, mas a Bíblia é um livro do presente quando foi escrita, do presente nosso e do futuro. Se ela usasse uma linguagem facilzinha, hoje entenderíamos, mas amanhã, não. Então Deus planejou, inclusive, a linguagem, falando de um modo que os primeiros ouvintes e leitores podiam entender, que aqueles que se colocaram na planície de Moabe, embaixo do Monte Nebo, para ouvir o discurso de Moisés, entenderam, e nós entendamos também. Naquela época não tinha alto-falante, não tinha microfone, não tinha meio de comunicação. Então Moisés, e Jesus também foi assim, falava as suas palavras,
Os que ouviam repetiam para os de trás e assim por diante. Era o meio que tinham de comunicação. Tinham que ser palavras claras, precisas, mas todos entenderam. E aqueles, por exemplo, israelitas que peregrinavam pelo deserto eram analfabetos e entenderam. Nós também podemos entender. Mas para tanto, nós precisamos ler com atenção. Se nós nos encontrarmos com o nosso vovô, quem ainda o tem, ele começar a falar do mundo dele, de quando ele era jovem, vamos ter que ter uma legenda embaixo. Porque não sabemos quem eram os políticos, quais eram as práticas, quais eram os costumes. Vovô, explica esse negócio aqui, eu não estou entendendo. Eu nunca vi isso na minha vida, por exemplo. Estão falando de 2 gerações. Imagine 100 gerações. Por isso que aparentemente a Bíblia é difícil, mas ela é fácil. Além do que, a maior parte da Bíblia é feita de histórias. Meu irmão, minha irmã, história não tem explicação, não tem que entender nada de história, tem que ouvir a história e se entusiasmar com ela. Histórias. Claro que o Antigo Testamento tem um sistema de valores, mas esse sistema de valores está presente no Novo Testamento, porque o Deus que se revelou é o mesmo. O Deus do Antigo Testamento não é mau. Houve um teólogo do século III que disse isso. E o Deus do Novo Testamento é bom. O Deus do Antigo Testamento é lei. E o Deus do Novo é graça. Não, o Deus é o mesmo. E o certo seria falarmos o Deus e não Deus. Isso é um outro assunto. Por quê? Isso eu já mostrei e quero só repetir. Quando Jesus Cristo morre na cruz, ele faz um sacrifício. É o mesmo sacrifício, mutatis mutandis, mudando tem que ser mudado, de um novilho ou de uma pombinha no Antigo Testamento. Porque ambos têm a mesma finalidade: perdoar o pecado mediante uma reparação. Então, no Antigo Testamento, uma pessoa cometeu um pecado, ela tem que dar algo em troca, dependendo da dimensão do seu pecado. Jesus faz a mesma coisa, só que ele se dá em troca. Então, o princípio da reparação e do perdão é o mesmo. Por que hoje, por exemplo, as pessoas, algumas, têm muitas dificuldades em aceitar a ideia de que Cristo morreu por que Cristo morreu por todos? E como é que o sacrifício ele perdoa o pecado de todos? Porque não entende o Antigo Testamento, em que o pecado de tinha que ser reparado mediante o sacrifício por Jesus muda essa lógica e o sacrifício dele. No Antigo Testamento, Deus jamais pede o sacrifício de um homem, exceto o de Isaac, mas não se consumou, era só uma prova. E no Novo, Jesus mesmo se oferece para encerrar todos os sacrifícios. Ou seja, nós só entendemos a lógica do sacrifício de Jesus Cristo se entendemos a lógica do sacrifício do Antigo Testamento. Importante termos isso para não dizer, mas no Antigo Testamento? Eu já ouvi crente dizer, eu odeio o Antigo Testamento. Aí fala assim, seu Deus, Salmo 23? Não, Salmo 23 não. Bom, está no Antigo Testamento, né? Porque é mais fácil a gente abominar, desprezar aquilo que não conhece.
Então, sobre o Antigo Testamento, nesse contexto, então, eu quero aduzir mais alguns pequenos pontos para que nós entendamos cada vez mais clara a tarefa da lei, cujo objetivo é nos levar a viver de modo íntegro. Quando nós vivemos de modo íntegro, nós somos felizes. Primeiro, então, eu mencionei anteriormente a ideia central de que cada lei do Antigo Testamento, uma norma, contém, de uma maneira às vezes um pouco não muito clara, um princípio. A norma muda, o princípio permanece. O princípio é: cultue ao Senhor. A norma é no sábado. Mas eu posso me reunir no sábado e não cultuar o Senhor, mas estou reunido. Então, sempre tenho que levar em conta o princípio. Por isso, primeiro pensamento hoje: nós precisamos conhecer as leis, distinguindo bem claramente o que são princípios e o que são normas. As normas são passageiras e os princípios são permanentes. Você vai dizer: mas como é que eu vou saber o que é norma e o que é princípio? Isso demanda uma leitura. Então, por exemplo, quando se estabelece a Páscoa, se diz: isso é mandamento perpétuo. Para quem? Para os judeus, não para cristãos. Sob esta norma de celebrar a Páscoa, tem um princípio. Qual é o princípio? Lembre-se que Deus é bom e Ele libertou o povo do cativeiro. Esse princípio é eterno. Se nós nos lembrássemos, todas as vezes que estamos em aflição, que Deus é bom e nos livra do cativeiro, nós viveríamos muito mais felizes. Então a Páscoa é uma recordação da bondade libertadora de Deus. Esse princípio é para sempre, é eterno. A celebração da Páscoa, com aqueles termos veterotestamentários, são normas, são passageiras das celebrações. Então nós temos que distinguir naquele mandamento o que é princípio e o que é norma. A norma é para o judeu, ou para o coríntio, ou para o romano, pensando no Novo Testamento, mas o princípio é para judeu e brasileiro, romano e japonês, baiano e paulista, para todos. Mas é claro que a norma pode variar nos estados, nos países, são maneiras de colocar em prática aquele princípio. Segundo pensamento que temos feito ao longo dessa série, nós precisamos valorizar as leis de Deus que estão presentes na Bíblia. E a razão pela qual nós precisamos valorizá-las é que elas saíram da boca de Deus. Eu quero fazer a você um desafio. Vou fazer uma pergunta aqui primeiro. Quem aqui já leu todo o Salmo 119? Maravilha, maravilha. Qual é o tema do Salmo 119? O assunto de todos os versículos: a lei de Deus. E vocês repararam que em forma de oração, todo o Salmo 119 é um conjunto de orações. Como dizer: olha, sem orar,
a gente não consegue colocar as leis em prática. Devemos, então, valorizar as leis, porque elas se originaram da boca de Deus, que as transmitiu, primeiramente através de Moisés, e depois foram sendo fixadas. As leis de Deus são as mesmas leis que dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É uma lei. É a mesma lei sobre a gravidade que faz com que os corpos saiam da posição A para a posição B. É a mesma lei da termodinâmica. Não me pergunte qual é, que eu não sei. É a mesma lei. Essas leis são traduzidas em palavras para a vida prática. E eu gosto muito de uma frase do Dr. William Douglas, que diz o seguinte: as leis de Deus funcionam mesmo que você não creia nelas. Aí eu não creio que Deus exista, ok? Mas se chocar com outro corpo, um deles vai ter uma grande ferida no seu corpo, senão a morte. Ah, mas eu não creio nisso. Não importa se você crê. Eu gosto de lei de gravidade, isso não existe. Não existe. Então, se alguém se jogar do alto de um prédio, pode não crer na lei da gravidade, não vai experimentar o seu efeito. De igual modo, as leis espirituais. Eu não creio, esse negócio não sei o que, no Antigo Testamento, mas elas funcionam. Independentemente de nós crermos nelas ou não. Então, se somos inteligentes, e todos nos achamos que somos, e de fato nós somos, eu vou valorizar a lei, vou conhecer a lei, e não vou procurar, esse é o problema do nosso mundo hoje, formular as minhas próprias leis. Eu não sei quem viu um depoimento de um rapaz chamado Fábio, que foi identificado como um dos que estavam com o artefato que explodiu na cabeça do Santiago, cinegrafista da TV Bandeirantes. Ele deu uma entrevista ao sair da delegacia, com todo respeito, via-se claramente que estava mentindo. Ele gaguejava, ele procurava palavras, talvez instruído, segundo acho o delegado, por um advogado, que tem essa tarefa de defender o seu cliente, nada aqui contra os advogados. Por quê? Na verdade, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, o que eu acho é o seguinte, ele queria colocar quais são as suas regras. Então ele diz, olha, mas eu posso garantir que o artefato não era meu. Não importa de quem é a arma. Não adianta você querer colocar uma lei. Se você estava com a coisa na sua mão, você é responsável por aquilo, de um modo ou de outro. Quer dizer, nós gostamos muito de inventar as leis, mas as leis já existem. Não precisamos inventar lei nenhuma. Temos que conhecê-las e praticá-las. Penso que um mal do nosso tempo é a gente querer fabricar leis. A lei diz isso, mas eu acho o seguinte. A lei disse que se eu me exceder em velocidade, eu vou ser multado. Mas eu falo com o guarda. Estou criando uma nova lei. A lei então passa a ser, se você foi multado e o guarda viu, você para e conversa com ele. A conversa aí inclui vários elementos concretos, né? Não, a lei não diz isso. A lei diz, olha, não exceda a velocidade. E se você exceder, pague a multa. Mas a gente então resolve criar as próprias leis. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente tem que se preservar para o casamento. Não, mas eu acho o seguinte. E todas as vezes que eu furo a lei, crio as minhas próprias leis, esse é o mal do Israel e de alguns aqui. Eu então oro a Deus para Ele suspender o efeito da lei. Não é? Eu não vou ao dentista. É uma lei. Os dentes, com o tempo, têm problemas.
Vou colocar genericamente assim. Então você tem que prevenir. Todo mundo sabe disso. É uma lei. Eu não gosto dessa lei. Não interessa. Eu não gosto de dentista. Não interessa se você gosta ou se não gosta. Eu não gosto de injeção. Não interessa, a opinião não tem a menor importância se você não gosta. Vai funcionar. Aí você não vai ao dentista, por exemplo, ou ao ginecologista, no caso das mulheres, enfim. Aí o bicho pega, começa a doer. Senhor, me livra. É assim que eu sou. Você, eu acho que não é assim, né? Não. Eu ganho X. A lei diz, olha, gaste o que você tem. Mas eu ainda vou receber. Então eu gasto antes. Senhor, me ajuda a me livrar das minhas dívidas. Eu brinco assim, se eu fosse Deus, não respondia esse tipo de oração. Ainda bem que Ele é Deus. Mas para que abusar, né, gente? Vamos valorizar as leis e buscar seguir as leis, porque elas são, eu sempre repito isso, para o nosso bem. As leis revelam o caráter moral de Deus. Não é que elas nos salvem, mas as leis nos ajudam a viver melhor. Primeira ideia, vou repetir, nós precisamos conhecer as leis e separar o que é princípio e o que é norma. É um trabalho intelectual. Ler, pensar, raciocinar, porque Deus gosta de pessoas que pensam. Fomos feitos à imagem e semelhança dele, e Deus pensa. Tem pensamentos tão altos que nós não alcançamos. Segundo, vamos valorizar essas leis. Se Deus colocou essas leis na Bíblia para nós, deve ter uma razão. Não são apenas um documento histórico de um povo. A Bíblia não é apenas um registro, um testemunho do que Deus fez na vida das pessoas no passado. Não, é isso, mas é muito mais do que isso. As histórias, os mandamentos estão ali para nos ensinar. Não faça desse modo. Ou faça desse modo. Terceiro, devemos acolher as leis e procurar praticar essas leis. Agora, com um cuidado. As leis não são para os outros. As leis são para mim. Porque se eu pegar as leis e começar a aplicar na vida do irmão, eu sou um legalista. A bronca de Jesus nos fariseus é que eles amavam tanto a lei e praticavam na vida dos outros, menos na sua. O legalista não é aquele que ama a Deus, ele ama a lei. Nós somos chamados a ler a lei e obedecer a lei para nós, não para os outros. Porque evidentemente se todos nós valorizamos as leis e praticamos as leis, não precisa que ninguém nos aponte o dedo. Esse é um ponto muito importante, meus irmãos. Às vezes nós gostamos muito de conhecer as leis para aplicar na vida do outro. Como o outro deve viver. Como o outro deve fazer? Eu primeiro tenho que viver as leis. E as pessoas olhando então a minha vida digam, Israel vive a lei, olha a vida dele, vale a pena, também vou seguir. Esse é meu método, ou deve ser o meu, falo meu aqui, cada um de nós, de divulgação da lei. Não de conhecer a lei profundamente para aplicar a lei. Olha, você está assim, você está fora da lei. Você está assim, você está fora da lei. Eu tenho que falar para mim, eu estou assim, eu estou fora da lei. Se não, repito, viramos legalistas. E Deus não precisa de guardiões da lei para os outros, mas de guardiões da lei para si mesmo, para cada um de nós. Nosso problema é que cada um de nós sabe
o que é melhor para si. Eu tive uma experiência muito interessante há um tempo desses. Uma pessoa entrou numa rede de comunicação comigo com um pensamento sobre arrogância. Aí eu disse, a primeira parte da frase eu concordo, a segunda frase não concordo. Ela disse, acho que você não entendeu. Eu falei, eu entendi muito bem o que ele está dizendo, mas não concordo com a segunda parte da frase dele. Aí a pessoa disse, pois é, eu tenho procurado viver essa prática e não ser arrogante. Eu disse, bom, mas na minha percepção esse é exatamente o seu problema. Você não ouve, você não lê ninguém, só os que interessam a você, você não submete a ninguém. Isso a noite passando. Eu quero fazer uma oferta a você. Eu quero pastorear você. Você aceita? Ele disse, eu aceito. Estou dizendo isso, meus irmãos. Há muitos cristãos, nesta e em outras igrejas, que são os formuladores de suas próprias regras. Este é um dramático problema. Ou por não conhecermos as leis, ou por as desprezarmos. Se, por exemplo, eu casado me envolvo com outra mulher, eu estou quebrando uma lei. Ah, mas é o seguinte, é que eu já estou me separando da minha esposa. Mentira! Quando vem alguém, mas estou seguindo, estou namorando uma pessoa, ele é casado, mas está separando da esposa dele, eu digo, mentira! Esse cara é safado. Vou logo direto ao ponto. Por quê? Se está se separando, não se separou. Um é gerúndio e outro é pretérito. São verbos completamente diferentes. Então, separe-se, legalize tudo, e então se envolva, não antes. Porque a gente sabe quais são as consequências disto. Porque o não cumprimento da lei, não é minha, a que eu faço eu cumpro, é claro, mas a que Deus faz, traz consequências. Eu vou dizer, não adianta orar. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui lavar a louça. E eu coloquei as vasilhas, do almoço ali na pia, e a água descia, que era uma maravilha. Lavava e a água descia, que era uma maravilha. E daqui a pouco eu observei que a água começou a dar uma empoçadinha. Já não descia com uma maravilha. Daqui a pouco eu tinha água suja para lavar a mesma louça. Você já sabe a resposta. Os detritos que foram saindo das louças e talheres foram se acumulando no fundo e impediam que a água descesse. Assim é o pecado na nossa vida. Deus quer nos abençoar, mas nós entupimos a nossa vida de desobediência. Não tem como Deus nos abençoar. A água não flui, entope, não passa. Porque o pecado nos faz separação entre nós e Deus. Quem é que diz o que é pecado e o que não é pecado? É a lei. No Antigo e no Novo Testamento. Quarto, nós devemos constantemente nos avaliar segundo as leis de Deus, para ver se de fato nós amamos o nosso próximo
como a nós mesmos. João 14, 21 diz que aqueles que conhecem os mandamentos de Deus e os guarda, esses de fato amam a Jesus. E o termômetro desse nosso amor a Jesus é o nosso amor ao próximo. Uma régua. Eu amo muito a Deus. Vamos colocar na reguinha aqui. Como é que está seu amor, o nível de seu amor para com o próximo? Está cá embaixo. Então você não ama a Deus. Por isso João diz, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Esse é o teste. Como se fosse uma barra, naquele salto em altura, tem uma barra ali, né? Aquela barra ali é a barra do amor ao próximo. Quando eu consigo pular aquela barra sem derrubá-la, o meu amor é aprovado, porque eu de fato amo. A prova de que eu amo a Deus, diz João na sua carta, é que eu ame o próximo, que eu me preocupe com o próximo, que eu leve o próximo em consideração, porque para Deus vale tudo, Ele aceita tudo, entre aspas, porque não tem uma prova de dizer, eu sou mentiroso. Então ele colocou, não, você vai dizer que é mentiroso, o próximo, o teste ali. Digamos que eu sei tocar piano, que eu dissesse tal coisa. Então, primeira coisa, senta ali e toca. Pronto, acabou, desmascarado. Deus nos desmascara quando diz assim, você me ama? Então ama o seu próximo. Por isso que eu disse que o objetivo da lei é a integridade nos nossos relacionamentos. Por último, devemos ser humildes em relação às nossas realizações. Porque a lei só pode ser cumprida por nós mediante a graça de Deus em nós. Mas não podemos esquecer disso. O fariseu, na parábola que Jesus Cristo conta, foi orar. Diz, Senhor, Tu sabes que eu sou um cara esforçado. Tu sabes que eu conheço todas as leis de cor e salteado. E Tu sabes que eu pratico aquelas mais difíceis, como dízimo. Senhor, o Senhor sabe que isso é difícil, né? Eu sou tão bom, tão obediente, que eu dou o dízimo até da hortelã que eu colho, do coentro que eu colho. Eu faço as contas direitinho. 10% é sagrado, Senhor. Olha como eu sou bom, Senhor. Como se fosse próprio da natureza humana ser obediente. Porque o próprio é ser rebelde, é ser desobediente. Mas é a graça de Deus que disciplina o nosso coração e nos mantém fortes e firmes. De novo, lei e graça. O último ponto que eu quis dizer nesta manhã é exatamente este. Nós não podemos cumprir a lei se não for pela graça de Deus. Você e eu, todos nós vivemos no desejo de obedecer às leis de Deus. Todos nós. E todos nós, numa área mais, noutra área menos, temos dificuldade em obedecer. É uma luta todos os dias. Todos os dias, eu e você queremos fazer o que nós achamos que é melhor. Todos os dias, eu e você somos muito criativos, inventamos novas leis. Todos os dias. Mas nós sabemos que as leis de Deus são perfeitas, porque vieram da boca dele para os nossos ouvidos e vidas. A nossa oração tem que ser, Senhor, eu quero alcançar a luz, como naquele magistral hino. Vem me guiar. Guia-me, Senhor.
Conduz-me, Senhor. Encontra isso na lei. E o mais extraordinário para mim, o mais extraordinário versículo da carta de Paulo aos Romanos que estamos lendo essa semana é: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos guia para seguir as suas leis. Vamos cantar então. Em Jesus devemos confiar, as leis de Jesus devemos observar. Que quando fazemos isso, nós trilhamos um caminho de paz. Em pé, cantemos então. Amém?